Não existe nada pior do que você atender um cliente e não lembrar da sequência, por exemplo. Não lembrar do que você precisa fazer. E aí você dá aquelas pausas e fala assim, meu, o que eu vou fazer agora? Ou então, quando você começa a atender o seu cliente de forma assimétrica. De um lado você faz 20 pontos, do outro lado você faz 5 pontos. Você esquece uma manobra de um lado e não aplica no outro lado, você faz ela mais. Entendeu? Então tudo isso acaba influenciando e fazendo com que o seu cliente não se sinta bem ali na massagem. Isso acaba passando. Quando você também não está confiante porque você não praticou o suficiente, isso acaba passando para o cliente. Então você precisa praticar em pelo menos 50 vezes. 50 vezes a sequência completa. Para quê? Para memorizar a sequência. Então, a partir do momento em que você memorizou a sequência, está confiante ali do que você tem que fazer, e independe aqui do que o cliente está sentindo, tá? Independe da queixa do cliente. Você até vai estar perguntando e tudo mais, eu acho que isso é importante, mas não entra nesse negócio para começar, porque para começar precisa ser para ontem. A gente precisa entender da melhor maneira como que eu vou começar. E se eu não tiver a sequência na minha cabeça, não adianta nada. Você vai passar falta de confiança para o seu cliente, ele vai se sentir desequilibrado com a assimetria que você pode promover nele. Então isso influencia demais. Então você precisa praticar pelo menos 50 vezes a técnica, porque isso é que vai fazer com que você adquira a memorização da sequência e depois você também ganhe mais confiança, porque você já sabe o que você vai fazer. E aí, mais para frente, você vai evoluindo mais na técnica, tá? Mas é importante. Lembra que toda sequência de massagem, ela já preconiza todas as queixas dos clientes. Uma boa sequência, se você teve um bom professor, se você aprendeu uma sequência correta, ele tem uma sequência que, mesmo se você não souber a queixa do cliente, mesmo se você não souber o que é a queixa do cliente, você já vai estar trabalhando essa queixa. Como que eu sei disso? Porque eu comecei assim. Quando eu comecei na massoterapia, vocês acham que eu sabia o que eu estava fazendo de fato? Eu tinha 17 anos, não sabia anatomia, não sabia nenhum nome de osso, não sabia fisiologia, sabia coração, pulmão, aquela coisa básica, mas isso todo mundo sabe. Por quê? Porque é pra gente viver, né? Pulmão, a gente respira, coração, bate o sangue, então todas essas coisas que qualquer pessoa sabe. Agora, eu não sabia o porquê que eu fazia os movimentos, mas a sequência que eu aprendi já estava totalmente contemplando as necessidades do cliente. O que eu quero dizer com isso? Muita gente fala assim, shiatsu não... Eu trabalho com shiatsu, né? Shiatsu não tem liberação miofascial. Como não, gente? O que é liberação miofascial? Você não faz a compressão isquêmica para desativar um ponto gatilho ativo? O shiatsu é dígito-pressão. Então eu estou fazendo a pressão ali o tempo todo. Para o quê? Para liberar, para diminuir a dor muscular do cliente. E se eu trabalho a sequência inteira, é que vocês às vezes não percebem. Mas olhe o mapa de pontos gatilhos e olhem uma sequência completa de shiatsu. Vocês vão perceber que todos os pontos gatilhos estão inseridos na sequência do shiatsu. Então é por isso que automaticamente, se o cliente tem uma queixa irradiada na cabeça e ele aplica o shiatsu correto na primeira linha do pescoço, por exemplo, ele já vai aliviar a dor na cabeça dele. Intencionalmente, no começo não. E não tem problema, é o começo. Você não vai ter 100% de resultados, mas pode ter certeza que com o tempo você vai evoluindo. E isso é normal. Nós estamos falando aqui com quem quer começar a massoterapia. Não estou falando aqui com quem já é massoterapeuta, quem vai evoluir.
Porque isso é um processo natural.